Gente, boa noite. Pessoal da última fileira, me ouve bem? Tá joia. Márcio, eu que agradeço, porque todas as vezes que nós somos chamados para falar alguma coisa, um dos maiores beneficiados somos nós, sem nenhum egoísmo da gente, porque a gente precisa, de certa forma, aprofundar alguma coisa, e tudo que vai ser dito aqui, vocês podem ter certeza que eu sou o que mais preciso ouvir, porque o primeiro que está ouvindo o que eu estou falando sou eu. Então, é uma alegria muito grande estar de volta à Casa Espírita Suave Caminho. Já estive meses atrás, espero passar pelo processo estágio probatório e ficar efetivo, porque de fato é uma alegria, é motivo de gratidão e muita responsabilidade. Bom, o tema que até o Márcio propôs para que fosse feito hoje, né, as perdas e a prece. Muitas pessoas acabam me perguntando que tipo de perdas que a gente está falando, né? E é importante dizer que nós estamos falando das perdas dos entes queridos, que graças a essa doutrina consoladora, nós estamos aprendendo que é um processo natural, né, de despedida temporária, que com toda certeza todos nós passaremos e também permitiremos que outros passem, né? Então, a ideia é que a gente possa entender um pouco melhor o que a codificação nos fala disso, conceituando um pouco também sobre a prece. A partir da metade do estudo, a gente vai tentar dialogar com os temas, mas o principal objetivo de hoje, minhas irmãs, meus irmãos, é que a gente saia daqui, talvez com um pouco menos de culpa, por acessarmos os conhecimentos do Cristo, acessarmos os conhecimentos da doutrina, e muitas vezes nos culparmos por, em momentos de perda, de despedida temporária dos entes queridos, nós sentirmos algum tipo de dor, nós chorarmos, enfim. Em lugar nenhum está escrito que o espírita não pode chorar, não pode se lamentar, não pode sentir dor. Pelo contrário, a gente vai tentar entender hoje aqui que é um processo, mas ao mesmo tempo a doutrina está nos ensinando que a dor ela é necessária, mas o sofrimento é opcional. Então essa é a ideia do nosso bate-papo de hoje aqui. E se vocês se sentirem à vontade para interromper, para perguntar, fiquem à vontade. Bom, a gente tentou sistematizar aqui com perguntas e respostas para ficar um pouco mais claro, talvez, para todos nós. E uma das perguntas que nós nos fazemos muitas vezes é em que momento do dia nós devemos começar as nossas preces, né? Ou se todos os dias, ou só em situações específicas, só no Natal, só quando a gente vai pedir alguma coisa, só quando a gente está triste, antes de nos alimentarmos. Então, assim, em que momento do dia nós devemos começar as nossas preces? E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, item 22, nos é dito que o primeiro dever de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar o seu retorno à atividade diária é a prece. Então, quando a gente fala assinalar o seu retorno à atividade diária, é quando a gente está acordando. É o momento que a gente deve iniciar nossas preces. E aí a gente se pergunta, mas às vezes eu acordo com pressa, estou atrasado para o trabalho, organizar tudo, levar o filho para a escola. 4 segundos. Obrigado, meu Deus, por mais um dia. Mas isso é fazer uma prece? Não tenham dúvidas disso. Sobretudo se essa prece vier com o sentimento mais puro do nosso interior, de gratidão por estarmos amanhecendo, iniciando mais um dia encarnados. E quando eu digo encarnados, não é que desencarnar seja o maior problema do mundo, não. Pelo contrário, é uma coisa natural. Mas agradecidos por ainda estarmos aqui, nesse laboratório fraterno, nesse campo prático fraterno, que é a existência dos encarnados, onde nós podemos, a cada manhã, a cada dia, a cada segundo, pular, ultrapassar, subir mais um degrau dessa existência que podem ter certeza, nós planejamos. Planejamos através das nossas necessidades, através do auxílio de amigos espirituais, muitas vezes esperamos por muito tempo e, acreditem, tenho certeza, a codificação nos mostra, escolhemos a natureza das provas que devemos seguir. Então, assim
que abrimos os olhos, não precisa nem levantar, assim que abrimos os olhos. Então, o primeiro dever de casa para cada um de nós, para aqueles que ainda não fazem, é amanhã. Acordamos, obrigado, meu Deus, por mais um dia. Obrigado, meu Deus, obrigado, Jesus, obrigado ao universo. Agradeçam. Agradeçam, porque vocês podem ter certeza que é o primeiro polivitamínico que vocês vão estar tomando no dia. Esse sentimento de gratidão de mais um amanhecer. E aí vem uma outra dúvida que muitos de nós temos, e é importante que a gente tenha dúvidas para tirá-las. Existe local específico para nossas preces? Se faz necessário alguma alegoria? Muitas vezes a gente se pergunta, tem dúvidas, e é importante a gente entender que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo também 27 e 22, nos diz o seguinte, eu estou vindo para cá para o pessoal poder ver, tá bom? Deveis orar incessantemente, sem para isso procurardes o vosso oratório ou cairdes de joelhos nas praças públicas. E aí a ideia não é que ninguém saia daqui achando que está errado ou achando que está proibido ter o seu cantinho preferido, ter seu espaço de reflexão, de meditação. Não é disso que a gente está falando. A doutrina espírita, ela não proíbe nada, até porque ela ensina o livre-arbítrio. Muitas vezes ela está nos dizendo que não é necessário algum tipo de coisa, né? Mas o que eu queria refletir com vocês aqui é o seguinte, não há problema nenhum a quem tenha no seu escritório, na sua casa, no seu cantinho de reflexão. Mas quando a gente coloca aqui, aliás, quando o Evangelho nos coloca, orar incessantemente, é orar a todo momento. E não é a todo momento que nós estaremos naquele local adequado, como é esse salão, como são as salas de estudo, né? Então, se alguém tem aquele cantinho, continue. Mas orar incessantemente é orar a todo momento. Vocês devem estar se perguntando, aquela xícara de café ali tem a ver com o quê? Haroldo Dutra, em uma de suas palestras, fala que um dos momentos que ele mais gosta de estar em oração é quando ele está passando o café. Porque ele entende, e nós concordamos, que ele está ali magnetizando, fluidificando a água que ele vai passar o café. Então, na hora que a gente acorda, na hora do café, na hora que estamos dirigindo, na hora do banho, vocês já pararam para pensar o poder do pensamento na hora do banho? Se uma água fluidificada já não faz bem, imagina um banho com bons sentimentos, né? Então, meus irmãos, orar incessantemente a todo momento. Naquela situação de trabalho que a gente percebe que os ânimos estão mais aflorados e que a gente precisa, de alguma forma, ajudar ou pedir ajuda para que as energias se equilibrem. Então, incessantemente, a todo momento. Segundo dever de casa, hein? E de que maneira proceder? Essa é um outro tema que eu gosto muito, e a gente não está aqui criticando, nós não temos o direito de criticar, de julgar, de condenar ninguém. Aqueles irmãos, aquelas irmãs, muitas vezes nós, que fomos criados numa cultura de fazer as nossas preces de determinada maneira, mas nós estamos aqui para aprender e para evoluir. Então, André Luiz, um grande amigo nosso, quem não o conhece pode se apresentar, nos traz em Missionários da Luz, uma de suas obras, que em qualquer situação, ou seja, a todo momento, a prece não deve traduzir-se como movimento mecânico de lábios. Muitas vezes, a gente não percebe que está fazendo a oração do Pai Nosso como um movimento mecânico de lábios. E aí vocês podem ter certeza que aquele movimento mecânico de lábios, sem entender do que estamos querendo, do que estamos pedindo, do que estamos agradecendo, aquela energia, Márcio, não passa da laje aqui do Suave Caminho. Nós vamos entender um pouco mais à frente por quê. Então não deve ser movimento mecânico de lábios, nem disco de fácil recepção no aparelho da mente. E aí vem uma situação fundamental sobre a prece, porque ela é vibração, energia e poder. A criatura que ora, mobilizando as próprias forças, realiza trabalhos de inexprimível significação. E aí, o André Luiz nos mostra, não em Missionários da Luz, mas em Nosso Lar,
a primeira de suas obras, se eu não me engano, é no primeiro capítulo, quando ele conta os anos que ele passou no umbral. E ele não tinha essa noção que nós estamos tendo acesso da importância da prece. Então, a todo momento, o livro mostra, o filme também, que ele estava tendo a presença dos mentores espirituais, do Clarencio, mas ele não estava conseguindo perceber, porque o seu campo mental, as suas formas de pensamento não permitiam que ele estivesse tendo acesso àquele auxílio, e isso serve para todos nós. O auxílio está ao nosso lado, podem ter certeza, a todo momento. A gente só precisa se conectar nesses auxílios. E por ele não ter a ciência dessa questão, da importância da oração, a sua mãe, intercedendo por ele através de preces, conseguiu, com a ajuda dos amigos espirituais, que depois de longos 8 anos, se eu não me engano, ele fosse resgatado. E aí tem uma prece de Chico Xavier que diz que oração de mãe arromba as portas do céu. E de fato é. Por aquele sentimento mais puro que vocês, mães e avós, sabem de que se tem por um filho. Então, realiza trabalhos de inexprimível significação. Provavelmente ele estava se reportando à sua vivência no umbral, quando ele percebeu que estava recebendo aquele auxílio, porque o seu campo mental, suas formas de pensamento, estavam modificando de vibração energética através das preces da sua mãe. Por isso a importância de nós orarmos não só pela nossa condição, mas pela condição do outro, que muitas vezes não se encontra, né, apto para sair daquela situação. Está rápido, está devagar, está baixo, está alto, posso seguir? Então vamos lá. Agora, já que a gente conceituou um pouco as preces, vamos tentar entender um pouco o que a doutrina fala das perdas. Pergunta 728 do Livro dos Espíritos. Vocês podem consultar depois. A destruição é uma lei da natureza? Hoje a gente se pega olhando em vários exemplos as coisas que estão se perdendo, estão se destruindo. Muitas vezes a gente pergunta de maneira equivocada o porquê, quando na verdade a gente precisa substituir a pergunta para o para que aquilo está acontecendo. Então, seria a destruição uma lei da natureza? Kardec perguntou, os espíritos respondem da seguinte maneira: é necessário que tudo, eu quero que vocês frisem isso aqui, tudo se destrua para renascer e se regenerar. A gente está o tempo todo aqui estudando, agradecendo e confiando que nós estamos numa transição de regeneração. Então, é necessário que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque é isso aqui que nós chamamos de destruição, não é mais que a transformação, cujo objetivo é a renovação e o melhoramento dos seres vivos. Então, em tudo há uma explicação, em tudo há uma permissão divina, sobretudo, permissão divina para o nosso livre-arbítrio. Nem tudo a gente pode colocar, em outras palavras, na conta da providência divina. Porque também estamos estudando aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, causas atuais e causas anteriores das aflições. As causas anteriores que nós muitas vezes não nos damos conta, estão lá, gravadas em nosso perispírito, que nós pedimos e imploramos para vir aqui consertar. E as causas atuais são graças ao nosso livre-arbítrio. E que também estamos aqui na busca dessa melhoria contínua, desse esforço de reforma íntima e moral, para que as causas atuais não sejam tanto das aflições, e sim das soluções. Talvez possamos assim chamar. Então, Livro dos Espíritos, questão 728. Lá no Antigo Testamento, também já era dito no livro de Jó o seguinte: o Senhor nos deu, o Senhor nos tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Nós falamos do Pai Nosso aqui, vamos falar outras vezes, mas lá no Pai Nosso, vocês vão me ajudar? Tem um trechinho importante. Seja feita assim na terra, ou seja, nós estamos entregando a Deus o nosso caminho,
a nossa trajetória e confiando nele. E o mais interessante é que muitas vezes a gente fala, seja feita a nossa vontade, a sua vontade, assim na terra como no céu, continuamos, aí depois engrenamos, mas se puder, tal coisa assim, para mim, não é assim que funciona. Ou a gente confia no Pai, ou a gente não confia, mas isso é um exercício diário, gradativo, paulatino, de intimidade, de criar afinidade com o Pai, para que a gente consiga, de fato, confiar nele. A nossa característica de espíritos encarnados no mundo de provas e expiações nos coloca ainda nessa condição muito ligada à matéria. E tirando um pouco a culpa de que muitas vezes a gente não confia, é porque é da natureza do nosso espírito. A gente ainda traz muitas questões ainda de quando éramos espíritos primitivos, estamos no planeta de provas e expiações, na transição para a regeneração. Então, essa pressa não é necessária, porque muitas vezes a gente não se dá conta, e eu gosto de usar, Márcio, esse exemplo, a ciência está provando o que a doutrina espírita já fala para a gente há 160 anos. O nosso orbe tem 4 bilhões e meio de anos que foi criado, não é isso? A nossa espécie, Homo sapiens, 100 mil, em tese. Então, 4 bi e meio, 100 mil, Cristo veio a 2024, a doutrina espírita 160, e a gente quer mudar as coisas de uma hora para outra. Sem se esquecer, aliás, não se lembrando de que a natureza não dá saltos, e nós somos da mesma maneira. E a gente não quer só mudar as coisas de uma hora para outra, não, a gente quer mudar o outro de uma hora para outra. Quando, na verdade, a gente precisa investir tempo em mudar a gente mesmo e, quem sabe, colaborar com a mudança do outro através dos nossos exemplos. Essa é uma das reflexões. Então, estava lá, já está lá no Antigo Testamento. Esse livro aqui, eu sugiro para vocês, não sei se tem ali, Márcio, acho que alguém vai sair correndo para tentar encontrar, hein? Que seja o livro de cabeceira junto com o Evangelho. As Dores da Alma, de Hamed. Vocês podem ter certeza que, ao folhear ali, vocês vão encontrar alguma coisa que vocês estão precisando ler naquele momento, como também o Evangelho, a obra de André Luiz, todas as outras. Hamed nos traz em As Dores da Alma, complementando tudo isso que a gente está falando, que o Criador da vida fez com que a natureza se mantivesse num eterno reciclar de experiências e energias. Ponto. Eterno reciclar de experiências e energias. A todo tempo, as coisas estarão mudando, querendo a gente ou não. Porque isso é uma lei divina. Como é a lei do amor, é uma lei divina, esse eterno reciclar de experiências e energias. E que bom por isso, porque é sinal de que a gente não vai ficar estagnado, né? Nós já sabemos, a doutrina está nos ensinando que a gente não vai retroceder, né? E está aqui mais uma chance de a gente não estagnar, esse eterno reciclar de experiências e energias. Aí continua, numa constante mudança de formas e ritmos. Façam um exercício, como estava a vida de cada um de vocês há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, há 20 anos atrás. Isso é porque a gente está falando desta encarnação, desta existência. Então, numa constante mudança de formas e ritmos, em nossa viagem maravilhosa de conhecimentos através da imortalidade, que é uma das verdades que a doutrina espírita vem descortinando. Somos espíritos imortais. Somos espíritos eternos. Tudo bem? Posso seguir? Aí vem uma parte do estudo que eu gosto muito, que foi aquilo que a gente conversou aqui no início. Nós temos mania de achar que, por sermos espíritas, ou por estudarmos a doutrina espírita, que a gente muitas vezes não pode seguir enquanto matéria. A gente não pode ter apego à matéria, mas nós estamos em matéria. A gente precisa se vestir, precisa se alimentar, precisa se locomover. Então, por estarmos em matéria, num processo de entender que a gente precisa desapegar da matéria, muitas vezes a gente se culpa por algumas situações que a matéria nos impõe. Então, por que será que nós nos recusamos em admitir os fatos e as circunstâncias das perdas? Nesse caso aqui, a despedida temporária de nossos entes queridos.
Ainda em As Dores da Alma, de Hamed, nos é dito que a recusa em admitir os fatos e as circunstâncias que os determinam, vejam bem, é uma forma de defesa habitual nas situações devastadoras com nossos entes queridos. É uma defesa ainda dessa nossa mistura de espírito, perispírito, matéria, das situações devastadoras com os nossos entes queridos. Então, que a gente possa começar a tirar as nossas culpas a partir daqui. O que não quer dizer que nós vamos lutar para que isso passe, e vai passar. Mas está aqui uma das explicações. E aí vem, no segundo parágrafo, o seguinte: é necessária a bênção do tempo, que de fato é o Senhor da razão, para que a alma elabore novamente um ajustamento mental. Olha aí Hamed e André Luiz conversando. A alma precisa de um tempo para elaborar um novo ajustamento mental e reunir forças para compreender a privação e a real extensão promovida pela dor. Então, isso aqui serve para a primeira pessoa e para a terceira pessoa. Para quando nós nos encontrarmos numa situação dessa, ou para quando a gente estiver observando o outro numa situação dessa, e ao invés de apontar o dedo, abrir os braços e vamos lá, meu irmão, vamos lá, minha irmã, vamos fazer esse ajustamento mental, vamos dar tempo ao tempo, vamos orar incessantemente, olha lá o segundo slide, para que a gente consiga fazer essa caminhada um pouco mais leve. E aí, seguindo nesse sentido, nesses momentos de dor pela despedida temporária de um ente querido, como pedir em prece? Muitas vezes é uma dúvida que a gente tem. E não tem problema que a gente tenha dúvidas. Está aí a doutrina e o cristianismo para nos ensinar. Nesse momento, como pedir em prece? O Evangelho segundo o Espiritismo nos diz o seguinte: pedi, pois, antes de tudo, que possais melhorar, e nós vamos falar desse melhorar aqui, do que se trata, que possais melhorar, e vereis que torrente de graças e de consolações se derramará sobre vós. Então, nós vamos pedir ao Pai, à espiritualidade, ao Cristo, que a gente possa melhorar. Mas melhorar como? Dessa situação que a gente está passando, ou que a gente dê celeridade a um processo de melhoria moral da nossa condição. Podem ter certeza que é um processo de melhoria moral. A doutrina vem nos mostrando que reconhece o verdadeiro espírita pelos esforços em domar suas más inclinações e promover a sua melhoria moral, a sua reforma íntima. Eu aprendi numa palestra lá no Lar Francisco, do nosso irmão Anderson, eu não sei se o Anderson já esteve aqui, já, né? Então, vocês podem falar com ele, ó, você foi citado lá. Ele trouxe um exemplo que eu não esqueci, eu queria dividir com vocês. Observem a necessidade de reforma íntima, de melhoria moral, como se vocês estivessem avistando um lago. E esse lago está bem sujo em sua borda, no seu entorno e na sua superfície. E aí você começa a tirar aquelas folhas, aqueles galhos, está ali achando que está se esforçando, limpando tudo, muitas vezes sozinho, que a caminhada ela é coletiva, mas a reforma íntima ela é solitária, ou melhor, ela é singular, solitária não singular. Você, depois de uns dias, resolve, limpou todo o entorno, a borda, parte para a superfície, pronto, está tudo limpo. Consegui promover a minha reforma íntima. E aí o Anderson nos ensinou que não. A reforma íntima é quando você chega ao fundo do lago, removendo aquele lodo que é dolorido ou que é doloroso, que dá trabalho. E aí sim, quando você remove aquele lodo, que é quando de fato as impurezas estão ali, né, bem solidificadas, a partir dali você está promovendo a sua reforma íntima. Porque aí o lago passa a refletir o fundo, a superfície mais clara. Então, pedir que possais melhorar moralmente, que tenhamos força e coragem, e ela vem para que a gente consiga promover desbastar nossas asperezas, promover nossa reforma íntima. Difícil? Difícil, mas necessário. Nós que pedimos para passar pela natureza das provas que nós estamos passando.
E não estamos desamparados. Lembre-se de André Luiz, no umbral, que o Clarencio estava ali, mas ele não estava conseguindo se conectar com a energia do Clarencio. E a gente vai se conectar nessa prática constante da oração que nós estamos refletindo aqui. Outra pergunta que muitas vezes a gente nos faz e a gente tem que deixar a culpa de lado. São compreensíveis os pesares e as lamentações nos momentos de despedida temporária dos entes queridos? Qual seria a função da tristeza nesses momentos? Ué, então a tristeza tem função. Tristeza tem função. Vamos ver. Ainda em as dores da alma. Pede para reservar lá, porque a turma vai querer. Ou então vai baixar no... São compreensíveis as lamentações e os pesares? Sim, são. O pranto e os suspiros. Espírita não chora. O pranto e os suspiros. Pois o ser humano passa por processos psicológicos de adaptação e reajuste às perdas da vida. Novamente a gente falando de adaptação, de ajuste mental. Os pesares e os murmúrios fazem parte da sequência de fatos interiores, que são provimentos, olha aqui de novo, mentais gradativos e difíceis. Gradativos. Através dos quais as criaturas passam a aceitar lentamente a ausência, mesmo convictas da sua temporalidade, como nós somos, das pessoas que partiram. Então, essa nossa pressa em resolver as coisas precisa ser transformada em gratidão ao Pai pelo tempo que a gente está tendo de lentamente, gradativamente fazer o nosso ajuste íntimo, fazer as pazes consigo mesmo e com o próximo, para que a gente talvez tenha condições de passar por essas situações de forma mais leve, mas que nós iremos passar. Ainda em As Dores da Alma, uma das mais importantes funções da tristeza, hein? A tristeza tem função em nossa vida, sim. É a de propiciar um ajustamento íntimo, olha ele de novo aqui, para que a criatura replaneje ou recomece uma nova etapa vivencial. Querendo a gente ou não, passando por essas situações, a gente vai replanejar e recomeçar uma etapa de nossa vida. Vocês não tenham dúvida disso. Não tenham dúvida disso. Cada um no seu tempo. É importante, olha só, identificarmos nossa tristeza e sua função do momento. Porém, jamais devemos, no entanto, identificar-nos com ela em si. Me ajudem. A dor amiga que bate à porta nos convidando à reflexão. Não é isso? Uma das reflexões que a doutrina nos mostra? É isso. É isso. É entender a importância da função de momento da tristeza para a gente ressignificar os nossos pensamentos e as nossas atitudes, e querendo a gente ou não, é melhor que a gente queira, porque a gente vai recomeçar uma nova etapa vivencial. Repito, difícil, mas necessário. Novamente, qual seria a importância da prece nesse momento, ou melhor, em todos os momentos? Evangelho segundo o Espiritismo nos traz que a prece se reveste de importância capital em qualquer situação. Agradecer, pedir, mas em qualquer situação. Lembrando do slide número 2, incessantemente. Abre aspas. Pela prece obtém o homem o concurso dos bons espíritos. Olha a responsabilidade. Que acorrem em sustentá-lo em suas boas resoluções e a inspirar-lhe ideias sãs. Ponto, um pouquinho. Quando a gente está em prece, a gente recebe o concurso dos bons espíritos para inspirar as ideias sãs. Quando a gente não está em prece, nós estamos sendo influenciados pelos espíritos não tão felizes naquele momento. Até os nossos obsessores. E é importante dizer, que todos nós temos, com certeza, que em prece, a gente não tem que pedir para que os nossos obsessores sejam encaminhados, não. A gente tem que pedir para que a gente melhore moralmente, para que eles tenham condições de nos acompanhar nessa melhoria moral. Até porque os nossos obsessores,
nós temos um compromisso com ele de outrora e precisamos que seja resolvido. Então, que a gente peça em prece aos nossos obsessores, primeiro, perdão. Segundo, perdão por estarmos no atributo do esquecimento do passado, que graças a Deus ele existe, que senão a gente não conseguiria caminhar. E terceiro, que eles caminhem conosco, porque os obsessores, eles, tanto quanto nós, precisam melhorar moralmente. Então, é um pouco disso. E aí, continuando, ele adquire desse modo, novamente, a força moral necessária a vencer as dificuldades e a volver o caminho reto, que muitas vezes a gente desvia. Se bobear a todo momento. Se deixe a gente tivesse afastado. Por esse meio, pode também desviar de si os males que atrairia pelas suas próprias faltas. Estão percebendo a importância dessa oração constante? Estão percebendo que a oração não precisa de um momento específico, que não precisa fecharmos os olhos, que não precisa muitas vezes colocarmos palavras tão longas. A gente pode estar vibrando a todo momento, em prece, agradecendo e pedindo também, que a gente precisa. Outra obra muito importante que nos norteia no Espiritismo, depois da morte de Leon Denis. A prece deve ser uma expansão íntima da alma para com Deus. Nossa, essa coisa de intimidade, afinidade que a gente precisa ter. Um colóquio solitário, uma meditação sempre útil, muitas vezes fecunda. Então, cuidado com o que a gente vai pedir em prece, que muitas vezes ele é fecunda. Às vezes a gente de manhã fala, agradece, pede a proteção e pede paciência. Quem nunca pediu paciência aí? A gente recebe a oportunidade de exercer a paciência. Não é verdade? Então, cuidado com o que a gente pede. Pedi, obtereis, batei e abre-ser-vos-á. Né? Meu Deus, me ajude a perdoar. Aí acontece aquela situação, você está pedindo para que você seja uma pessoa que perdoa, que pratique a verdadeira caridade. Muitas vezes fecunda. É, por excelência, o refúgio dos aflitos, dos corações magoados. Nas horas de acabrunhamento, de pesar íntimo e de desespero, aí a gente vai se identificar aqui. Quem não achou na prece a calma, o reconforto e o alívio a seus males? Tenho certeza que muitos de nós. E lembrando, a importância de também orarmos para aqueles que não estão em condição de pedir em prece. Isso é praticar a verdadeira caridade, meus irmãos, minhas irmãs. Também, né? De uma lista extensa e necessária. Olha aí o Pai Nosso, que a gente vem sempre falando. O que fala a doutrina espírita sobre o Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou, com certeza ditada pelo Pai? O Pai Nosso, oração ensinada por Jesus no Evangelho de Mateus, contém os 3 pontos considerados objeto da prece: um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Se a gente parar para analisar direitinho, o Pai Nosso é o resumo mais perfeito do Evangelho. Evangelho esse código de conduta moral e ética que a gente precisa se nortear. E o Evangelho e o Pai Nosso, é o principal resumo dele. E uma dos trechos do Pai Nosso que eu mais gosto, eu já falei aqui do Seja Feita a Sua Vontade. Eu gosto muito daquela outra parte, Márcio, que fala o seguinte: perdoai, me ajude, as nossas... Como? Assim como nós perdoamos. Aí a gente se pergunta, nós estamos perdoando aqueles que estão nos ofendendo para que eu seja perdoado? Então, a lição do Pai Nosso é uma lição de vida. Moisés, em outras palavras, psicografou os 10 mandamentos. Cristo veio, através do exemplo, resumiu em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então eu peço, com muito fervor, para que perdoe os meus erros. Mas eu peço para que eu seja perdoado assim como eu estou perdoando o outro. Percebem? Percebem como a gente está o tempo todo querendo jogar a responsabilidade para o outro, enquanto a responsabilidade é nossa. Quando a gente está perdoando o próximo,
A gente está se conectando numa energia que vai fazer muito mais bem para a gente do que ao próximo. Eu acho que a gente falou, Márcio, da última vez aqui, e eu vou continuar, do que é a verdadeira caridade. E aí a gente aprendeu lá no Júlio Olivier, e está no Evangelho, a sigla BIP, BIP, benevolência, indulgência e perdão. Benevolência é fazer o bem a todo momento. E é importante a gente saber que não basta que não façamos o mal. A gente precisa fazer o bem. Mas eu sou uma pessoa que não faço mal a ninguém. Ótimo, parcialmente. Você precisa não só fazer o mal, como também fazer o bem, a todo momento. Então, B de benevolência. Vou pular para o P de perdão, que a gente já usou o exemplo aqui no Pai Nosso. Perdão é quando a gente esquece aquilo que nos magoou. Tá certo? Resumidamente é isso. E indulgência, pessoal, é quando a gente chega num patamar que a gente sequer se magoa. Vocês já pararam para pensar? A dificuldade desse patamar, mas a importância disso, porque quando a gente sequer se magoa, é porque a gente está sendo indulgente com o erro do outro. Ele está numa condição, ela está numa condição, num momento infeliz, que a fez fazer aquilo, e eu não posso entrar nessa vibração, porque eu preciso ajudá-la. Então, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. O Pai Nosso representa o mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra-prima da sublimidade na simplicidade. Vocês já pararam para pensar nas palavras simples do Pai Nosso? E aqui nós não estamos colocando defeito na eloquência de irmãs e irmãos que fazem preces elaboradas, não é isso, mas a simplicidade com a sublimidade do Pai Nosso, que assim de fato o Cristo também fazia. Com efeito, sob a mais singela forma, ela resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo e para com o próximo. Encerra uma profissão de fé, um ato de adoração e de submissão, o pedido das coisas necessárias à vida e o princípio da caridade. Então é um pouco disso que a doutrina espírita nos ensina do Pai Nosso. E aí? Onde será que a gente percebe a eficácia e a ação da prece? Missionários da Luz, André Luiz ficou pequenininho, nos diz o seguinte: percebe-se a eficácia e a ação da prece nos efeitos ou resultados obtidos. É um pouco óbvio, mas a gente precisa desenvolver sobre isso. Olha só, os raios divinos expedidos pela oração santificadora, ou seja, cabe a nós, ao nosso livre-arbítrio, escolher a oração que a gente vai fazer. A oração santificadora convertem-se em fatores adiantados de cooperação eficiente e definitiva, observem vocês, da cura do corpo, na renovação da alma e na iluminação da consciência. Toda prece elevada é manancial de magnetismo criador e vivificante, e toda criatura que cultiva a oração, cultiva incessantemente, aquela plantinha que a gente cultiva, ou aquela que a gente deixa de lado. Então, toda criatura que cultiva a oração, com o devido equilíbrio do sentimento, transforma-se gradativamente em irradiante de energias da divindade. Só vou conseguir isso aqui quando eu chegar ao estado de espírito puro. Claro que não. Se a gente cultivar, se a gente praticar o que a gente estiver cultivando, é agora. Não tenham dúvida disso. É uma escolha nossa. Esse eu gosto. Esse eu gosto. Será que há diferença entre rezar e orar? Porque até então a gente está falando de prece. Até então a gente está falando de prece. Será que tem diferença entre rezar e orar? Vamos ver. Nas pegadas do mestre, a obra. A importância da prece é facilmente evidenciada quando aprendemos a fazer distinções entre rezar e orar. Rezar é repetir palavras segundo fórmulas determinadas.
é produzir eco que a brisa dissipa, como sucede a voz do sino que no espaço se espraia e morre. Orar é sentir. Parou. Então, a gente está entendendo que, novamente, por exemplo, o Pai Nosso, a gente pode rezar e pode orar. Então, a oração do Pai Nosso, já que orar é sentir, e o sentimento é intraduzível, não há palavra que o defina com absoluta precisão. Aí vem, o mais rico vocabulário do mundo é pobre para traduzir a grandeza de um sentimento. Então, mais um dever de casa de hoje, dentre tantos, a partir de agora, a gente vai rezar menos e orar mais. Ou, de preferência, não rezar mais e orar sempre. Por quê? Novamente, as dores da alma, Hamed nos diz o seguinte: em se tratando de regras socialmente estabelecidas, vale lembrar essa excelente afirmação, abre aspas, o mais eficaz dos hábitos é o hábito de saber quando se deve mudar de hábito. E a partir de agora a gente passa a mudar de hábito, de rezar para orar. E essa mudança de hábito, como a gente já estudou nos slides anteriores, é um constante movimento de reciclar, de renovação, que nos levará à regeneração. Então não tem problema a gente mudar de hábito. A gente só não pode mudar de caráter. Aliás, que mude para melhor. Não tem problema nenhum mudar de hábito. A partir de agora a gente vai rezar menos ou não rezar e orar mais. E qual é a diferença? É o sentimento. Novamente, o Pai Nosso eu posso rezar e posso orar. Se eu rezar, Márcio, não passa daqui. Se eu orar, a gente se torna fonte vivificante de radiação de luz, como já foi dito aqui, num dos slides. Que silêncio. Vocês estão em oração? Então, que bom, porque eu estou sentindo. A egrégora está cada vez melhor. Novamente, as dores da alma. E aí, voltando àquele primeiro slide, de se a perda é uma lei, a destruição na lei da natureza. Na natureza, nunca há perda. Nunca. Vinha falando isso com Poliana mais cedo. Quando finda uma etapa, olha novamente aqui as etapas de nossa existência, outra vem ocupar a lacuna deixada. Porque nossas vidas sucessivas estão entregues ao poder perfeito do universo, que tudo cuida de desenvolver. Não tenhamos dúvida disso. O calendário na Terra pode estar passando, é verdade, né? Já passamos do meio do ano, já se deram conta disso? Entretanto, temos agora o momento perfeito e a idade precisa que nos possibilitam discernir que devemos dar à vida seu alto e justo valor, seja qual for a faixa etária que estivermos atravessando. E por que seja qual for a faixa etária? Porque a idade que a gente tiver nessa existência, pouco importa de toda essa relação que a gente fez. 4,5 bi, Homo sapiens a 100, Cristo a 2024, doutrina espírita, não importa. Se eu estou aqui com 80, se eu estou com 15, se eu estou com 20. Enquanto a gente estiver aqui na nossa melhor versão, nosso melhor momento, é tempo sim de aproveitar. Até porque a reforma íntima é íntima. Desculpem até a força do exemplo, até um acamado consegue fazer a sua reforma íntima, a sua melhoria moral. A criança, nós temos o papel do molde. Para quando chegar a adolescência, a fase adulta, aquele molde conseguir caminhar melhor. Mas não importa. Já estou na finitude, já estou próximo de desencarnar. Primeiro que a gente não sabe disso, mas você faz um cálculo pela idade, ainda é tempo, sempre há tempo. Simbolicamente, Deus nos oferece em cada amanhecer, nublado ou não, a simbologia de que sempre há o recomeço. Isso porque a gente está falando do amanhecer. Você pode ser a cada segundo. Então, sempre há tempo, não importa a faixa etária que estivermos passando. Concorrendo aqui, quem que fala mais? Se é André Luiz, se é Hamed ou se é o Evangelho, né? André Luiz nos traz, ainda em Mensageiros, o trabalho da prece é mais importante do que se pode imaginar no círculo dos encarnados. Nosso time aqui.
Não há prece sem resposta. Não está dizendo aqui que a resposta é imediata, mas não há prece sem resposta. E a oração, olha aqui, paramos de usar o termo rezar. E a oração, filha do amor, não é apenas súplica, é comunhão entre a criatura e o Criador, constituindo assim, olha só, gente, o mais poderoso influxo magnético que conhecemos. O mais poderoso influxo magnético que conhecemos. Olha o poder que existe nas nossas ideias e nos nossos pensamentos, que a gente pode transformar através da oração e que a gente pode transformar para a nossa melhoria. Acresce notar, porém, que a gente vem falando, que a rogativa maléfica conta igualmente com enorme potencial de influenciação. É a gente que vai conectar. Qual a vibração que a gente quer seguir? Qual ajuda, qual auxílio que a gente quer ter? Nós somos uma antena que capta, que transmite a todo tempo. É o nosso livre-arbítrio, são as nossas ações, é a nossa caminhada que vai dizer para onde a gente vai seguir. Depende de nós. Teremos ajuda, mas depende de nós. Continuando. Toda vez que o espírito se coloca nessa atitude mental, olha André Luiz o tempo todo falando disso, estabelece um laço de correspondência entre ele e o além. Toda vez, não tenho dúvida. Se a oração traduz atividade no bem divino, venha de onde vier, encaminhar-se-á para o além no sentido vertical, que a gente vem falando aqui. Buscando as bênçãos da vida superior, cumprindo nos advertir que os maus respondem aos maus nos planos inferiores, entrelaçando-se mentalmente uns com os outros. Então, meus irmãos, caminhando para o fim, que a partir de amanhã, e sempre, tem uma passagem lá do livro de Chico, que Divaldo vira para ele e fala, Chico, eu vou te dar 3 conselhos para você seguir sua caminhada. Pois não, Emmanuel. Eu falei Divaldo, não, Emmanuel para Chico. Pois não, Emmanuel. O primeiro é disciplina. É Chico. E o segundo? Disciplina. Aí Chico já estava, né? E o terceiro, Emmanuel? Disciplina. Só que a disciplina são nas pequenas coisas. Se a gente começar a perceber o bem que é para a nossa vida e para o nosso metro quadrado da oração incessante, a gente nunca mais vai esquecer o obrigado, meu Deus, por mais um dia. A gente nunca mais vai esquecer a importância de estarmos sempre em vigilância e oração. E a gente não vai esquecer porque a gente vai começar a perceber o bem que aquilo está fazendo para a gente. Mesmo em situações de perdas, de dores, de despedidas, como a gente estava falando aqui, mesmo em situações difíceis, porque aquilo ali, além de aumentar, de mudar o nosso campo mental, a nossa forma de pensamento, aquilo ali vai fortalecer a nossa fé. Vai fortalecer a nossa fé. Essa força motriz que cada um tem, que muitas vezes não sabe usar, e que é a certeza que a gente vai chegar. Até porque Cristo nos falou que nenhuma ovelha ficará para trás. Todos fomos criados simples e ignorantes, caminharemos para a evolução, seremos sim um dia espíritos de luz. Quando? De acordo com o tempo que a gente colocar. Então, que a partir de amanhã, obrigado, meu Deus, por mais um dia, a todo momento e a todo tempo, e para não deixar de orar, eu quero agradecer a Deus e a vocês o tempo que a gente pôde trocar, pôde compartilhar, e que a gente possa, sobretudo, colocar em prática. A importância da doutrina, do cristianismo na nossa vida, não é só o aprimoramento intelectual, é o aprimoramento moral. E o aprimoramento moral, ele vem através da prática do que a gente está aprendendo. Muita paz para a gente. Fiquem com Deus. Até a próxima. Muito obrigado.